Alan Ruschel, Jadson, Nenê, Gilberto, como é que joga esse Juventude do Roger Machado, que faz um bom início de campeonato brasileiro e carrega uma invencibilidade interessante no Alfredo Jaconi. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Depois de um tempo sem gravar, voltando a trazer algum conteúdo aqui para vocês, falando de campeonato brasileiro e falando de Juventude que tem um bom início de campeonato brasileiro, nesse retorno à elite do Brasileirão, comandado pelo Roger Machado, que teve esse trabalho de substituir o Carpini nessa temporada, né? Depois do acesso do Juventude sob o comando do Carpini, com algumas peças-chave que seguem para essa temporada, como o Tagliari, como o Nenê, enfim, alguns jogadores que seguiram para esse 2024 após o acesso em 2023. Vou trazer nesse vídeo algumas movimentações, algumas peças-chave desse Juventude, o mecanismo de jogo também. Também quero que você deixe aqui nos comentários um pouco da sua opinião, o que você espera desse Juventude para a temporada, o que você espera, onde é que o Juventude vai brigar na reta final do Campeonato Brasileiro. A gente ainda está no início, estou gravando esse vídeo logo após a vitória do Juventude em casa diante do Flamengo. Vou trazer alguns pontos principalmente direcionados a esse jogo, com avaliação em relação a esse jogo, mas também que podem se repetir na sequência do Campeonato Brasileiro. Eu vou pedindo aqui para você se inscrever no canal, né? Vou tentar voltar a produzir mais conteúdo, principalmente dentro de um guia tático aqui, falando de outras equipes do Brasileirão. Eu já trouxe isso anteriormente, mas fiquei um bom tempo sem gravar, mas agora vou voltando aos poucos. Então se inscreve no canal, deixa o like se você está curtindo, se você espera mais conteúdos como esse. Também compartilha o link em grupos de amigos, em grupos de torcedores, porque isso ajuda demais aqui ao meu crescimento. Mas bora lá, você já está conseguindo acompanhar? Deixar um pouco desse lado aqui da tela para o campo. O campo onde se tem um Juventude. Alguns nomes não estão no campo, mas eu vou terminar citando em um momento ou outro. Se tem no gol o Gabriel, como um goleiro titular, como a peça principal na meta. No banco se tem o Matheus Klaus, jogou apenas 2 partidas até aqui com a camisa do Juventude. Matheus Klaus, ex-Bahia, grande atuação contra o Flamengo, mas o goleiro titular é o Gabriel. A gente olha para a linha defensiva, tem um nome que chama mais a atenção, que é o nome do Alan Ruschel, grande passagem na Chapecoense. Alan Ruschel que teve formação no próprio Juventude. Ele volta agora já com um currículo bem recheado, Chapecoense, América, Cruzeiro. Alan Ruschel faz parte dessa linha defensiva na lateral esquerda, e aí na lateral esquerda realmente não tem briga, não tem muita disputa pela posição. Alan Ruschel é o dono dela. A dupla de zaga gira um pouco, muito por problemas físicos, também se tem algumas suspensões naturais, mas se tem Danilo Boza como uma figura recorrente, e aí se tem a briga de Freitas, de Zé Marcos, de Rodrigo San. E na lateral esquerda se tem o João Lucas e o Everton. João Lucas como titular, como a primeira opção, e o Everton como a segunda opção. João Lucas com um bom poder de apoio. Eu vou trazer outros cantos aqui, trazendo um pouco da movimentação também na estrutura de ataque. A gente chega ao meio de campo com funções muito bem definidas. Você tem um Kaique com poder de marcação, um grande cão de guarda nesse setor de meio de campo do Juventude, então é o cara que vai proteger a área, é o cara que pode dar o bote também no campo de ataque. Kaique com muito poder de marcação. Você tem um Jadson com passagem no futebol carioca, com passagem, dá para dizer que marcou um pouco, mas no Juventude é uma peça fundamental. Um meia central. O Jadson ele tem uma função de tirar uma sobrecarga de criação do Nenê e do Jean Carlos, e o Jadson ele tem um poder de criação. Joga um pouquinho mais de trás, mas tem um poder de criação também. Nenê, como a principal figura técnica desse grupo, o capitão do Juventude, mas se tem um Jean Carlos que sai do banco e que corresponde muito bem. Jean Carlos que acredito que o que mais marcou na carreira dele foi a passagem pelo Náutico, mas no Juventude, nessa experiência que ele vive de Série A, ele vem bem. Então tem essa disputa pela 10, mas naturalmente o Nenê é a primeira opção. Jean Carlos, de acordo com a idade do Nenê, 42 anos, às vezes a entrega física não é a mesma. Jean Carlos tem alguns minutos no segundo tempo. Outro nome que frequenta muito o segundo tempo do Juventude, eu não coloquei aí na tela, mas é o Mandaca. O Mandaca sempre entra também, é quase que como um 12º, um 13º jogador.
A gente olha para a linha de frente, os atacantes de lado muito bem definidos, com o Eric e com o Lucas Barbosa. Somos homens de aceleração, somos homens de velocidade, mas com características diferentes, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Lá no comando do ataque, se tem a disputa de Gilberto, ex-Bahia. Gilberto que não teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro, mas no Juventude ele é uma figura que ganha muito espaço, com a briga com o Taliari. O Taliari ao lado do Nenê foram as duas figuras que tiveram muito destaque no acesso do Juventude à Série A. O Taliari chegou já praticamente num retorno da Série B, jogou a Série C de 2023, foi muito bem. Juventude foi lá e contratou. Então tem essa dupla possibilidade ali na frente. Taliari com mais mobilidade e o Gilberto sendo um cara mais de posição na área, né? Um cara mais para gerar um impacto e gerar um cara da 9 mesmo, um cara para definições e presença de área. E aí a gente chega para a estrutura de saída de jogo do Juventude. Juventude, sob pressão, ele não tem uma saída de 3, até porque é difícil você, sob pressão, ter uma saída de 3, então abre bastante os laterais. Você tem uma saída natural com o Kaique sendo esse primeiro homem pelo corredor central, ou em alguns momentos podendo ter tanto o Kaique como o Jadson, ou pode inverter, né? O Jadson voltar um pouco mais. Mas naturalmente o Kaique é esse primeiro homem da saída. Olhando para um campo já defensivo do Juventude, já numa marcação um pouco mais alta, Juventude mescla um pouquinho a marcação individual na saída de bola adversária, mas em grande parte tem essa estrutura de um 4-1, um sendo o Kaique, né, o cara mais próximo dos zagueiros, 3-2, com o Nenê e o centroavante ao lado, ou o Taliari ou o Gilberto, no caso do Nenê, ou o Nenê ou Jean Carlos. A gente olha para um outro posicionamento defensivo, e aí é um posicionamento defensivo um pouco mais baixo, um 4-4-2, sendo o Nenê e o centroavante os dois homens mais avançados, os atacantes de lado voltando, né, para dar essa sustentação pelos corredores laterais, o Kaique e o Jadson por dentro. Tem um ponto que assim, ficou muito marcado no jogo contra o Flamengo, mas também é um ponto que incomoda um pouco o Juventude, que é o jogo aéreo defensivo. Não só o Juventude, né? Várias equipes têm um pouco desse problema, sofrem um pouco disso. Quando está postado para a bola parada, até consegue ter algum ajuste, mas quando a bola está rolando, precisa que o Roger encontre esse ajuste defensivo ainda no jogo aéreo. E aí a gente chega para a postura ofensiva do Juventude, que é bem interessante, tem algumas movimentações que eu quero destacar aqui. Sobre quem fica mais atrás, a dupla de zaga e o Kaique. O Kaique segura um pouco mais justamente para dar liberdade para os laterais. E aí se tem, de um lado esquerdo, o Alan Ruschel, que é um lateral mais equilibrado. Do lado direito, um João Lucas, que tem algumas limitações defensivas, mas que no apoio ele consegue corresponder bem. E por que é importante o João Lucas no apoio? Porque o Lucas Barbosa, que é esse atacante do lado direito, em grande parte, ele corta para o meio. Então ele abre espaço, ele é o canhoto do lado direito. Então o Lucas Barbosa, jogador revelado pelo Santos, bom nome, tá? Ele corta para o meio e abre espaço, abre o corredor direito para a movimentação do João Lucas ou do Everton do lateral direito. Eu trouxe algumas setas ali para a posição do 10, né, do Nenê ou do Jean Carlos, principalmente o Nenê. O Nenê ele é um cara que, quando vê que o negócio não está tão bom para construir por dentro, ele sai um pouco mais. Normalmente o Nenê cortando para o corredor esquerdo, tá? Pode sim ir para o lado direito, mas o lado direito normalmente tem a presença do Jadson. E aí você tem o Nenê que vai um pouco mais para trás para olhar o jogo de trás e tentar criar alguma coisa quando está muito fechado o adversário. O Eric... e lá na frente se tem a questão do centroavante, que modifica a configuração, modifica a dinâmica do comando do ataque de acordo com o Taliari. É um cara de mais de saída, né? Um Taliari que fisicamente não é tão forte, não tem um porte tão grande como o Gilberto, mas tem a mobilidade que o Gilberto não tem, e o Gilberto sendo um homem interessante para ter presença de área e para as definições que possam ocorrer. É um Juventude interessante, né? Eu falei sobre o Mandaca também, um cara que sai do banco. É um Juventude interessante. Claro que quando a gente olha para o banco, tem algumas carências. Apesar de ter dois 10, né? Um 10 que é o Nenê e o outro que é o 20, que é o Jean Carlos, mas digo, dois números, dois caras que têm características de 10 que são muito interessantes.
mas é o Juventude que tem algumas carências no banco. Não sei se o Gabriel Inocêncio ele consegue corresponder muito bem na lateral esquerda, em uma baixa eventual do Alan Ruschel. Sem o Kaique, é o Juventude que perde muito defensivamente. O Kaique é uma peça fundamental nessa estrutura de meio do Juventude, apesar de não ser um cara para articular muitas jogadas, ele tem qualidade para saída, mas o grande ponto do Kaique é o defensivo. Se tem Jadson, que assim, como meia central, você pode até tentar o Mandaka, ele tem uma entrega física um pouco mais. Você pode observar talvez um Oyama, mas se perde, né, sem Jadson. Acho que essa estrutura de meio do Juventude é muito boa, com Kaique, Jadson e Nenê ou Jean Carlos, mas no banco você não tem muita opção. Para a lateral direita, acho que está bem entregue, tanto o João Lucas como o Everton, apesar de ter limitações defensivas. Para o ataque, gosto muito do Lucas Barbosa e acho que o Eric às vezes se esconde demais, às vezes não corresponde tanto, apesar de ser um bom jogador. Acho que o fator mando de campo, o fator Alfredo Jaconi para o Juventude vai ser fundamental nessa campanha de manutenção. E acredito que, assim, como toda equipe que sobe, né, como toda equipe no caso do Juventude que retorna à Série A, o primeiro objetivo é bater os 45 pontos. A caminhada inicial do Juventude para essa meta é interessante, é promissora, acho que consegue isso até que com alguma tranquilidade, e aí vai tentar pegar uma vaga de Sul-Americana. É difícil você competir no mercado, né, de uma Série A sem uma vaga numa competição internacional, né? Os jogadores eles podem até receber uma proposta maior, no caso das equipes que sobem, mas eles vão olhar com mais carinho quem está numa competição internacional. Então é interessante, é claro, para o Juventude, num primeiro momento, brigar pela permanência e depois pensar numa Sul-Americana, que eu acho que dá. Né? Pelo menos por esse início, por esse desenvolver do Juventude, eu acho que dá para beliscar uma Sul-Americana. Queria que você deixasse aqui nos comentários um pouco da sua participação e a sua opinião sobre isso, o que você aguarda em relação ao Juventude no Brasileirão. Também deixa aqui o seu joinha, isso ajuda demais. Se você curtiu, deixa o like. Também vai compartilhando esse link em grupos de torcedores, porque isso ajuda demais ao meu crescimento. E se inscreve no canal. Né? Passei um tempinho aí sem gravar, sem produzir muita coisa, mas se inscreve no canal. Dá sugestões aqui também sobre o que você quer para um próximo conteúdo. Mas é isso, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, vou ficando por aqui. Até a próxima.